Bom dia amigos, bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês permitirem nesse momento dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Nesse dia maravilhoso, eu vou falar sobre o que com vocês, nesse local maravilhoso. Olha que lindo que tá, solzão nascendo forte, graças a Deus, porque aqui tá verão, aqui na Espanha tá verão, gente. Enquanto no Brasil as pessoas estão curtindo um frio, aqui nós estamos curtindo um verão já bem forte, hein? Tem que ser de manhã, tem que ser manhãzinho para gravar o vídeo, senão depois já não aguenta mais, já vai para os 40 graus. Então o que acontece? Falar sobre o que com vocês? Medo de iniciar. Muitas pessoas têm medo de iniciar e é normal, é natural. Todo o processo você está iniciando, principalmente se for um teste, você tem medo de iniciar. E na sua vida você vai ter sempre medo de iniciar. E por que você tem? Porque você tem responsabilidade. Como você não tem medo nenhum porque eu sou profissional nisso. Não passa. Uma vez, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando eu fui fazer a minha primeira habilitação no Brasil. E daí o que acontece? Quando eu fui fazer a minha primeira habilitação, que era a famosa habilitação, sabe para quê? Sabe para que eu fiz a primeira habilitação? Só para moto. Eu só sabia dirigir moto. Aos 18 anos, quando eu tive capacidade, idade, já fui lá tirar a carteira de moto, porque eu só sabia dirigir moto. E fui lá tirar a carteira de moto. Chegamos lá, como todo mundo sabe, tem que fazer o teste psicológico, já tinha feito, que é a parte psicológica já tinha feito, que é a psicotécnica, e depois marcava, é muito antigo isso aí, na cidade, dentro do centro da cidade, fazer psicotécnica. E o Detran estava fora da cidade. E aí você ia lá no Detran fazer a parte da teoria, dessa parte de teoria, que já era o teste. E na época não precisava de autoescola nem nada. Eu peguei um livro, um amigo que trabalhava no autoescola me deu um livrinho, e esse livrinho era o mesmo que as pessoas estudavam na autoescola, só que eu não tinha condições financeiras para pagar a autoescola nem nada. Então o que acontece? Eu peguei e comecei a estudar esse livro, estudar. Eu ia de circular para uma cidade, que era 10, 15 quilômetros, dava mais ou menos o trajeto, e meia hora levava para ir lá. E essa circular, lá chama circular, o ônibus dentro da cidade chama circular, por isso que eu estou falando esse nome. Então eu levava meia hora lá, ia lendo o livro. E depois eu voltava lendo. Se eu terminasse indo e voltando, eu já não lia mais aquele dia. Senão, eu continuava lendo em casa. Quando eu tinha espaço-tempo, lia em casa também. E todos os dias eu lia uma vez aquele livrinho. Não era tão grande um livro de teorias, você tem que estar olhando placas e o que elas querem dizer e tal. E eu ficava vendo e estudando tudo aquilo. Estudando. O dia que eu fui fazer um teste, estava lá nesse dia presente, um amigo meu, que até é amigo mesmo, senhor, é um senhor, mas amigo meu, não anda junto, mas era um senhor, e ele policial. E ele tinha levado um parente dele, uma sobrinha, faz muitos anos, eu posso até falar, porque ninguém vai nem lembrar mais disso aí, levou uma sobrinha para quê? Para fazer o teste. Chegando lá, a menina foi com ele, mas ele foi com ela por ir, não quer dizer que ele ia fazer alguma coisa negativa, nada não, ele não era desse tipo policial, ele era muito correto. Ele só levou ela para dar um incentivo, e ela pediu, se podia ir com ele e tal, e ele levou ela lá. E aí pronto, aí eu falei com ela, eu na minha simplicidade da época, eu simplesmente falei com ela assim, e aí você estudou? Você estudou porque é complicado. Não, eu dei uma olhada lá que ele é muito fácil. E a pessoa era universitária, sabe? Eu, coitado de mim, nem falo que grau que eu tinha, mas ele era universitário, já estudava na faculdade, 2 anos de faculdade, coisa e tal, né? Se achava superior psicologicamente ao Ivan. Ah não, eu dei uma olhada naquilo, aquele é fácil demais, sabe? Nem ligou porque eu falei, nem deu conversa. E eu falei, tudo bem, né? Tudo bem, vai passar. E o que acontece? Chegou no teste, acabava-se o teste, e automaticamente, quase uma hora depois, vinha um edital em papel, naquela época em papel, não é nada de computador, vinha e-mail, nada, não existia nada disso aí. Entendeu? Não existia nada disso aí automaticamente como hoje tem. Existia um e-mail, mas era para poucos, para muito poucos. E aí, de repente, saiu o edital lá, o cara colou lá na parede, todo mundo esperando ali. Eram muitas pessoas, tinham várias salas fazendo. Uma sala aqui, outra sala ali, era como se fosse uma campanha que ia todas as pessoas juntas. E eu falei para ela assim, e aí, deu certo? Ela falou, não. Ela falou assim, não. Fez uma cara feia assim, não. Aí eu falei assim, ixi, essa sobrinha tá brava, hein? Ele falou, universitária e tal. Falei para ela, estuda bastante, que isso aí parece fácil, mas não é. Ela foi, sabe o que ela falou para você? Só deu uma olhada lá. Então, o que acontece? Nesse momento,
eu tinha um medo de iniciar. E pelo medo de iniciar, eu estudei mais. Entendeu? Eu estudei mais. Você na sua vida, muitas vezes, é bom o medo de iniciar. Mas o que você... transpor esse medo, transpassar esse medo. E como é que eu fiz para transpassar o medo de não passar? Estudando para passar. Ela não tinha medo nenhum. Não tinha medo nenhum. Ela se achou superior àquelas coisinhas. Para uma curvinha lá, uma minhoquinha que vira para a direita, uma minhoquinha que vira a ponta para a esquerda. Se você não prestar atenção, parece tão simples, o que é uma pista sinuosa. Tudo é pista sinuosa. Não, pista sinuosa, primeira direita, pista sinuosa, primeira esquerda. E assim era na minha época. Então aí é que está a atenção. Aí é que tá, eu tinha medo, estudei para passar. Então muitas vezes na sua vida você vai ter medo de começar o seu próprio negócio, começar um trabalho, começar alguma coisa. O que que faz? Se prepara mais para fazer. Uma transição de carreira, uma pessoa de repente tem uma profissão e essa profissão não está rendendo financeiramente. Ela vai lá e faz o quê? Ela começa a buscar conhecimento em outra área, faz um curso, faz uma formação. Eu sempre falo, agora eu sempre falo num amigo meu que ele já tinha um conhecimento numa área, e ele pegou, fez o quê? Fez uma especialização naquela área. E hoje ele é, como se diz, um técnico formado nessa área. Ele é um técnico formado nessa área. Antes ele é só uma pessoa que fazia, assim como eu também posso fazer o que ele fazia. Só que ele não tinha uma formação, ele não tinha uma capacidade num diploma para poder fazer. Aí você sabe, mudou alguma coisa para ele? Lógico que mudou. Agora ele pode assinar vários projetos, porque ele é técnico. Então ele pode assinar um projeto até um limite. Até um limite de alguma coisa, ele pode assinar esse projeto, ele vai ver esse vídeo e é para você mesmo que eu estou fazendo, meu amigo. Entendeu? Então, o que acontece? Ele pode assinar vários projetos, então, quer dizer, ele tinha medo de passar isso aí? Tinha, lógico que tinha medo. Não era uma transição de carreira, era aumentar alguma coisa. Então, ele foi e se formou, pegou um conhecimento. Mas talvez a pessoa tenha uma transição de carreira, e nessa transição de carreira ela tem medo, muito medo. O que acontece? Prepara-se mais. Psicologicamente, fisicamente, dependendo do caso, é fisicamente. Talvez você seja um lutador vai ter que se preparar fisicamente, psicologicamente também, mas muito mais fisicamente para poder sair daquele estágio e ir para outro estágio, talvez um outro tipo de luta, alguma coisa. E na nossa vida existe vários tipos de luta. Metaforicamente existe vários tipos de luta. A pessoa que está numa coisa e muda para outra. Então, se vocês verem hoje fazendo esse vídeo, se vocês verem a profissão que eu exerço, você fala, mas não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. E qual que é o problema? Simplesmente eu se especializei mais nisso para poder estar aqui falando com vocês. Não é simplesmente faz um vídeo e abre, vou falar o que eu quiser. O que eu quiser, vocês vão, quem me segue há muito tempo, vai ver alguns vídeos que eu fazia lá no Facebook, eu falava o que eu queria. E a maioria das vezes aproveitava 10%, porque eu falava o que eu queria. Mas eu fui me preparando para falar o que vocês precisam. E o que eu preciso escutar também, porque quanto mais eu passo a informação, mais eu recebo a informação e mais eu tenho que mudar cada vez mais para que aquela informação eu seja uma realidade dela e eu seja o exemplo da informação. Entendeu? Então é dessa forma que eu quero falar para vocês. Então esse medo de mudar, esse medo de iniciar, existe. Se existe, como que você vai eliminar ele? Você não vai eliminar ele, porque ele é bom para você. Tanto é bom porque o meu medo fez eu passar no teste. A pessoa não ter o medo dela, não fez ela reprovar. Então é melhor muitas vezes você ter o medo, mas inicie, se prepare, observe, preste atenção, faça pesquisa sobre o que você vai fazer para que realmente você tenha mais capacidade, tenha mais entendimento e vá fazer o quê? Transpassar esse medo de iniciar, tá bem? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.